rádio que fica com você. Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2024, nós estamos a exatos 7 dias do início do Carnaval aqui na nossa cidade, que é a nossa festa maior, não só a festa principal, que é o desfile das escolas de samba, mas também hoje o Carnaval de Rua tomou um vulto imenso, né, e faz parte já da cultura do carioca e do fluminense. Eu sou, além de médico, sou também fotógrafo, e eu fotografo 2 ou 3 blocos já há alguns anos, e é um momento que eu me divirto muito vendo, clicando essas imagens de cariocas e de não cariocas, turistas de fora do estado e de fora do país. Me dá muito prazer. Eu sou naturalmente sambista, já fui vice-presidente da Caprichosa de Pilares, já desfilei com samba meu em 2001, um samba em homenagem a Goiás, um samba que eu participei do grupo em 2001, quer dizer, já quase um quarto de século, né? E depois fizeram uma trairagem lá com a nossa escola, e a nossa escola caiu para o 2º, 3º grupo e jamais voltou, né? Parece que quem é do mal destrói e não a gente às vezes tem dificuldade de reconstruir. Mas eu ainda sonho em ver a Caprichosa de Pilares de volta. Ela era uma escola muito querida, era considerada a 2ª escola, né, de todo mundo. É igual comparando com o futebol, como se fosse o América, né? Tem poucos torcedores, mas tem muitos admiradores. E nós vamos hoje trazer um problema, porque o Carnaval, ele, apesar de ser uma festa muito importante, ele não tem o poder de fazer parar os problemas que a gente tem na nossa cidade, nosso estado, nosso país. E um dos problemas vigindo agora, um problema realmente preocupante, que é bom que a gente valorize essa questão, e eu peço já antecipadamente aos ouvintes que divulguem esse programa para o maior número de pessoas de suas redes, porque nós vamos falar hoje sobre a dengue. A dengue é um problema que nós já conhecemos de uma certa maneira, já convivemos com a doença há algum tempo, alguns anos. Eu mesmo já tive dengue, a maioria de nós já teve dengue 1 ou 2 ou até mais vezes, mas ela sempre nos surpreende, há sempre aspectos que diferem de uma epidemia para outra. E uma outra coisa que a gente vai precisar, obviamente, valorizar é a participação da população, no sentido da gente tentar evitar a coleção, criadouros, né, de novos Aedes aegypti, né, novos mosquitos. Então eu estou tendo a oportunidade de trazer hoje uma convidada que é a primeira vez que vem aqui no programa. Foi indicado pela Secretaria de Saúde do nosso estado, do estado do Rio de Janeiro. O nome dela é Luciana Velasque, estou colando aqui. Ela é superintendente, ela vai explicar todo esse papel que ela representa e que a superintendência dela representa para a nossa saúde estadual. Mas ela é superintendente de informação estratégica e em vigilância e saúde da Secretaria de Estado de Saúde. Ela é graduada originalmente em estatística, é também epidemiologista, tem mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutorado em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, né, da Fiocruz, e é também professora associada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que foi a escola, inclusive, que eu me formei médico. Se não me engano, ela nem tinha esse nome ainda. Universidade de Medicina do Brasil. Era
Primeiro era Escola de Medicina e Cirurgia. Ai, aquele prédio rosa lá na Isso. Urca. Não, esse é o da Escola Federal do Rio de Janeiro. Eu sou da Escola Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio, que na época acho que era também FEFIERJ, que chamava. E o tema, então, que a nossa convidada sugeriu, não o tema é a dengue, mas o título do programa, que é algo que a gente sempre pede para o convidado dar, é o panorama recente da dengue. Então, antes da gente entrar na questão da dengue, propriamente dita, Luciane Velasque, fala um pouquinho da tua formação, como é que uma estatística de formação foi parar na Secretaria de Saúde e está hoje como superintendente de à frente de uma superintendência tão importante. Por que você escolheu ser estatística? É familiar isso? Não, na realidade... E você é Flamengo por causa da mãe que é flamenguista, né? Pois é, mas a estatística foi totalmente por acaso. Por acaso. Foi uma escolha que, naquele momento, ela coincidia com as possibilidades, né, de ser um curso noturno. Eu precisava trabalhar no momento, então eu tinha que escolher entre os cursos noturnos, embora a biologia era a área que eu tinha o maior interesse. Então, quando eu entrei no curso de estatística, tive uma primeira disciplina que era bioestatística, que juntava as duas coisas, então eu me encontrei nesse momento, e aí toda a minha formação na graduação foi feita voltada para a área da saúde. Então eu estagiei no Centro Americano de Febre Aftosa, que era em Duque de Caxias. Então, toda a minha formação... Fala para os ouvintes, o que é febre aftosa? Febre aftosa é uma zoonose também, mas que basicamente hoje a gente encontra em vacas, né, no gado. Raramente a gente vê episódios passados para o homem, mas ela tem uma possibilidade de passar para o homem, né? Então, existe um Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, que é localizado em Duque de Caxias, ele ainda existe até hoje, que faz todo o controle, então, das carnes que vão para o exterior, né, e vacina e controle. O Brasil já foi livre de febre aftosa, então, quando eu estava lá no centro, foi um período em que a gente fazia pesquisa exatamente para detectar que o país estava livre de febre aftosa. Isso possibilita que a carne seja exportada para outros países, mas recentemente houve uma reintrodução e agora, hoje, voltamos a ter febre aftosa. Voltamos a ter casos de febre aftosa. Isso. Aqui. Quando você se formou, então, depois da graduação, você já descambou direto para a questão da saúde, né? Isso. Porque você fez um mestrado em saúde coletiva na UERJ. Qual foi o tema do seu mestrado? Sim. Então, o tema do meu mestrado foi trabalhar a farmacovigilância de antirretrovirais. E aí, para isso, a gente usava um modelo estatístico, que era para estimar qual era o tempo que um medicamento faz no processo do organismo humano. E era especificamente um antirretroviral. Isso foi mais ou menos ali na década de 2000, a gente tinha tido a quebra das patentes, então a gente estava fazendo muito estudo de bioequivalência de medicamentos, e aí a gente fazia um estudo para olhar como é que era esse processo do medicamento no organismo. E o doutorado? O doutorado, nesse mestrado, eu segui com o mesmo orientador de doutorado, né? Então, costumo brincar que o doutorado você entra com um projeto, mas a sobrevida dele é muito curta. Ele acaba se transformando em outras questões. Então, eu entrei com um projeto na época que era voltada para genômica. Então, era exatamente um pouco trazendo do mestrado, que a gente via a variabilidade na resposta do fármaco, que tem a ver com questões genéticas, muitas vezes. E aí, entrei com esse... Mas, no meio do doutorado, eu acabei levando a minha dissertação para uma comparação de modelos que estava trabalhando com que medida de associação a gente pode estimar, dependendo do desenho de estudo. Aí entra um pouco de técnica, mas... Quando eu fizer a edição do programa, você tem como me mandar os links do mestrado e do doutorado? Porque a gente bota lá quem tiver interesse em se aprofundar nessas duas áreas que você domina, né, hoje em dia. Aí, né, eu boto lá e as pessoas então vão ter essa oportunidade. Então você, depois dessa formação, né, uma formação importante, você acabou entrando para ser professora na universidade, na Unirio. E você lá está em que disciplina?
Então, eu dou aula, eu sou da Escola de Matemática da Unirio, do Departamento de Métodos Quantitativos, e dou aula basicamente de estatística para os cursos da área de saúde. Então, dou aula para medicina, biologia, nutrição, na enfermagem, e também para a formação de professores de matemática, porque aí o ensino de estatística ele passou a ganhar uma dimensão também muito importante na minha carreira. Na Unirio. Também na Unirio. Também na Unirio. E por algum tempo eu cheguei a pensar em talvez me afastar da epidemiologia e me aproximar mais da parte de ensino e de educação estatística. Então eu já estava ali em 2019 tendendo muito para essa área, quando eu fui contemplada com uma bolsa de pós-doc, e a bolsa de pós-doc também era na Fiocruz, e aí eu fui trabalhar com violência de população transgênero na Fiocruz, e aí voltei mais para o lado da epidemiologia. Em 2020 veio a Covid, então naquele momento era o ano do meu pós-doc, que eu estava com planos até de sair do Brasil. A Covid veio interromper isso, e aí parou as aulas, né, parou tudo, então tudo meio paralisado. Um dia eu recebi uma ligação de um colega que era da Unirio também, que estava indo para a secretaria, falando: a gente precisa de estatístico com perfil epidemiologista. E eu falei: mas eu não sei nada de Covid. Ele falou: nem você, nem ninguém, nem nós, estamos aprendendo. E precisamos aprender a olhar esses dados. E foi aí, pneu com o carro andando. Exatamente. Foi aí que eu fui para a Secretaria Estadual de Saúde, onde eu estou até hoje. Então, eu estou cedida. Mas aí hoje você... eu li aqui no seu currículo e vou ler novamente. Você hoje é superintendente de informação estratégica em vigilância e saúde. Isso. O que é essa superintendência exatamente? Qual é o papel seu e da superintendência? Hoje, dentro da Secretaria Estadual de Saúde, existe o Centro de Informação Estratégica em Vigilância de Saúde. Esse centro de informação, ele está no nível nacional, então ele também existe no Ministério da Saúde, nos estados e em alguns municípios. Qual é o objetivo dele? Monitorar as emergências em saúde pública. Monitorar todas. Então, toda vez que surge uma emergência de saúde pública, é o CIEVS, Centro de Informação Estratégica e Vigilância em Saúde, que faz toda a parte de monitoramento, detecção, acompanhamento, até que aqui... Então, a gente está falando de epidemias, de doenças que já existem, que pode reemergir, ou falando de doenças novas que surgem, né? Doenças Covid. crônicas como tabagismo, diabetes, câncer, isso não é acompanhado pelo CIEVS, é acompanhado também, mas por um outro grupo, porque são as doenças não transmissíveis. Então, o CIEVS está muito dentro das emergências de saúde pública, né? E aí as emergências estão mais ligadas a uma questão viral, né, aguda, algo mais... Meningite, eventualmente. Meningite também. Tudo que entra, passa do momento de normalidade, o CIEVS é acionado para começar a monitorar. É o caso da dengue, por exemplo, agora nesse momento. Então, quando você deu o nome do programa, você sugeriu o nome Panorama Recente da Dengue. Vamos partir daí. Como é que está o problema no momento, nacionalmente, no nosso estado e no nosso município? No momento, a dengue está se mostrando muito fora do padrão, e isso está acontecendo no Brasil como um todo, não é só no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente sai de um 2023 já com uma situação muito atípica no sentido... como é uma doença sazonal, ela tem um momento do ano que eu sei que vai aumentar o número de casos. Qual é esse momento? Entre março até o finalzinho de abril. No Brasil todo, não? No Brasil, né? porque aí depende das questões regionais. Tem uma e esse aumento tem totalmente relação com o período de chuvas e calor. Porque é logo após período de chuva e calor, então depois da chuva e o calor, que é o verão aqui para a gente, né? Eu tenho um aumento da produção de mosquito. Isso é esperado, né? Essa ecologia funciona dessa forma. Por causa da água. Por causa da água, e aí o calor ajuda o ovozinho do mosquito a eclodir. Então, tudo isso já se estuda isso há muito tempo e sabe que tem uma relação, então, dos casos de dengue com essa questão climática. E por que você disse que nós estamos fora do padrão? Porque a gente teve um aumento de casos e permaneceu muito fora, acima do número de casos esperado no inverno, que isso não é o comum.
Então, a gente teve, desde agosto, setembro do ano passado, os casos acima do que é o número esperado para aquele momento. E a gente começou a observar o aumento, que normalmente o padrão é que aumenta um pouquinho em novembro, baixa de novo em janeiro, fevereiro, e depois em março começa a aumentar. Esse é o padrão. A gente começou a aumentar ali no finalzinho de outubro, novembro crescendo muito rapidamente, e em dezembro a gente já estava com um número de casos muito elevado, e aí agora em janeiro isso permanece. Hoje a gente já tem no estado do Rio de Janeiro, nesse primeiro mês, das primeiras 4 semanas, um número de casos de dengue que é maior do que o esperado para o momento de sazonalidade da doença. Nunca houve esse padrão que temos agora. Então, a gente vê assim, a gente já teve, nos últimos 10 anos, em 5 anos, a gente teve uma epidemia de dengue. E eu estou chamando epidemia de dengue quando a gente está ali próximo dos 100 mil casos no ano. Isso é muita coisa, né? Hoje e aí a gente tem uns parâmetros, né, que vai acompanhando assim, quando é que eu acho que isso já está chegando. A gente nunca teve um janeiro, nesses últimos 10 anos, um janeiro como a gente está tendo agora. E nenhum ano de epidemia começou tão cedo com um número tão alto. Então, nenhum ano. A gente está acima dos anos epidêmicos dos últimos. E você e seus pares atribuem essa questão, essa mudança aqui? Então, uma das coisas que a gente vem avaliando, né, e isso também é de uma forma geral, tanto do Brasil como todo, é as questões das mudanças climáticas, né? Esse período de calor excessivo e chuva, então que época de El Niño, né? Então, esse é um momento que a gente está vendo, provavelmente a gente está tendo uma antecipação, a gente não sabe ainda se o que está acontecendo é simplesmente uma antecipação do período sazonal. De março veio para janeiro. De março veio para janeiro, e daqui a pouco, se for isso, a gente em 5, 7 semanas a gente começa a cair, mas se não for isso, a gente pode aumentar ainda mais em março. Isso a gente não consegue hoje definir, né? Porque o modelo que a gente tem hoje para fazer predição é um modelo. O modelo, ele aprende com o passado. Como hoje eu estou diferente do passado, o passado não está servindo para poder fazer alguma previsão. Meio que, é quase que como se fosse uma doença nova, né? É quase como fosse uma doença nova. E em termos de números agora, que números que você tem de importantes? Quantos casos a gente está tendo agora? Então, a gente na epidemiologia, a gente acompanha os casos por semanas, né? Sim. Então, a gente fecha uma semana. Hoje, a gente está fechando uma semana epidemiológica em torno de 6 mil casos registrados no sistema. Isso aconteceu na semana passada. Você está se referindo ao Estado? O Estado. No estado do Rio de Janeiro, que é o que eu tenho acompanhado mais próximo. Mas esse padrão está acontecendo nos outros estados, Minas Gerais, Distrito Federal está numa situação muito pior. Minas Gerais, em incidência, na incidência, quando a gente pega o número de casos e divide pela população. Hoje, no nosso estado, a gente está com 120 casos a cada 100 mil habitantes. Minas já está em torno de 300, mais de 400 casos a cada 100 mil habitantes. 3 vezes mais que a gente. Exatamente. Tem algum motivo para isso, não? Já detectado? Tá, alguma dos motivos depende do que aconteceu no passado. Então, se aquele vírus, Espírito Santo, por exemplo, da região sudeste, é o que está com a menor incidência, porque Espírito Santo foi o que mais sofreu ano passado. Então, é como se já esgotou os suscetíveis lá. Então, isso pode ser um dos motivos, né? E talvez Minas não tenha tido casos em Não tinha tido tantos ano passado e esse ano está tendo mais. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a maior incidência estão nos municípios que estão ali perto, próximo da fronteira com Minas Gerais. Então, na região Centro-Sul, Médio Paraíba, que é Itatiaia, Resende, aquela região ali, chegando para a região serrana também, são onde os municípios que estão nesse momento sofrendo mais. Esse momento a gente vê que os municípios menores estão com maior número de casos. A gente ainda tem mais dificuldades, né? Menos hospitais e tal. É exatamente isso. Por isso que a gente se prepara num plano de contingência que é regional.
Então, a gente faz um plano que é plano de contingência? Plano de contingência para todas as emergências de saúde pública, a gente precisa ter previamente preparado um plano mesmo, que é com indicadores bem determinados de níveis de ação. Então, eu vou dizer, quando a minha incidência ultrapassar tal coisa, eu vou acionar essas e essas ações. E aí eu tenho um conjunto de indicadores que vão me dizer que ações eu preciso acionar. Então, por exemplo, a dengue a gente acompanha nesse primeiro nível, é o aumento dessa incidência. Depois eu tenho um outro nível que é acionado quando eu tenho aumento na pressão assistencial, ou seja, se a minha UPA não consegue mais responder. Se os meus leitos não conseguem mais, eu vou para um outro nível de ação, porque eu tenho que pensar em abertura de hospitais de campanha, tendas de hidratação. Então, a gente vai mudando as ações de acordo com que a situação vai se agravando. Eu que não estou militando nessa área, eu tenho visto algumas notícias, né? Notícias mesmo de jornal, por exemplo, criação já agora de hospitais de campanha, porque já há determinadas unidades que não estão dando vazão, né? Isso aconteceria naturalmente em março, pela evolução natural, porque eu não me lembro assim, de março do ano passado, se houve hospital de campanha. Essa situação está além também, essa necessidade de hospitalização também está fora do padrão? Né? Nesse momento a gente está iniciando muito com tendas de hidratação. Né, porque o principal remédio, tratamento, é uma hidratação correta. E a gente entender que eu consigo fazer esse atendimento, eu não preciso estar num leito hospitalar. Sim. Porque se eu ocupo um leito hospitalar, eu impeço outras comorbidades, outras doenças de ocuparem, que não parem, né? Exatamente, as outras coisas, né? As doenças crônicas não param quando a gente tem uma epidemia, né? Então, hoje a ação que está tendo ainda é abrir tendas de hidratação. Então, a gente já tem alguns municípios que tiveram essa necessidade, porque não estão dando conta, esses municípios menores. Sim, Resende, Itatiaia. Aqueles que você mencionou, né? Isso, Resende, Itatiaia. São esses municípios que já receberam apoio do Estado para tenda de hidratação, né? Para ter essa ampliação. E aí você tem uma equipe nova que surge, que vai dar atendimento a esse pessoal. Isso, na realidade, essa equipe do CIEVES, ela vai até o município, ela faz uma vistoria no local e faz todo o direcionamento de qual é o melhor local, onde ficaria melhor. E a secretaria tem o que chama kit, um kit que distribui, que é o número de cadeiras, porque são poltronas para que tenham conforto na hidratação, e soro, um conjunto de insumos, né, para que essas tendas sejam abertas. E aí o município, ele arca com pessoas, né, com RH, para trabalhar nesses lugares. O município do Rio, você já viu, já tem locais que necessitaram dessas tendas? Isso, o município ontem, ele decretou o estado de emergência, né, na capital. Segunda-feira, e segunda-feira ele vai começar a abrir tendas em algumas regiões, né, porque a gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro algumas regiões ali, a região mais oeste ali, né, da centro-oeste do município, né, a região oeste, que está com o maior número de casos. Bangu, Santa Cruz, Campo Grande, aquela região ali é o que apresenta o maior número de casos. Eu vi ontem o Daniel Sorans teve bastante espaço, né, na mídia para falar sobre isso. Então não há uma garantia, nem uma certeza, nem pode haver, eu acho, né, se vai ser necessário mais do que as tendas de hidratação. Né? Nesse momento a gente não consegue fazer uma previsão, né? A gente imagina que a gente ainda vai crescer em número de casos. Um dos elementos que a capital elegeu para decretar o estado de emergência era o aumento da internação, né, de leitos de internação também, além do número de casos. E aí essas tendas, ela consegue diminuir a necessidade da pessoa ir para um leito de, né, ficar internada para hidratar. Então a tenda, ela supre essa necessidade. Então ela é importante por isso. Tá. E o que você acha que... Porque uma coisa é o aquecimento global, que a gente tem como interferir, mas muito a longo prazo, né? Uma coisa que envolve países, né? Poluidores, questão de carbono.
Então não é uma coisa para agora, né? Além do aquecimento global, o que você acha que pode estar acontecendo assim com a nossa sociedade interna do ponto de vista do que condutas poderiam ter sido evitadas ou ainda podem ser evitadas? Como é que você tem trabalhado, vocês, que aí não seria nem tanto a sua superintendência, mas toda a Secretaria de Saúde e de Habitação e, enfim, de outros que eu nem imagino, em termos de aconselhamento da população, né? A população que é partícipe, ela é vítima e, ao mesmo tempo, ela pode ser o algoz de outros cidadãos, né? Sim. Como é que vocês têm encaminhado essa questão, assim, e o seu feeling mesmo, né? Como estatística, imaginar o que pode ter impacto positivo, favorável, né? Para que isso não evolua nas próximas semanas. A Secretaria, como a gente vinha acompanhando isso desde o ano passado, e a gente já tinha detectado que ano passado a gente já estava muito fora do que era o esperado, já começou ano passado um controle, porque o que poderia evitar essa situação? Um controle ambiental do vetor, ou seja, controlar os mosquitos, né? Não deixar que os mosquitos aumentem. Isso já é uma relação que é dada. Por isso, você já tem um conjunto de ações. Então, a gente tem uma coisa que chama LIRA, que são visitas a domicílios. Então, todo município tem um número de domicílios que ele precisa fazer uma visita, e nessa visita é verificado se é encontrado algum tipo de foco do mosquito. Então, isso acontece 4 vezes ao ano e gera um relatório, e aí com esse relatório a gente consegue olhar onde tem o maior número de focos e já atuar ali naquele local para que não possibilite os mosquitos aumentarem. Então, isso tem sido levado a cabo? Então, eu não recebo uma visita dessa há uns 5 anos ou mais. E aí o que acontece? A gente percebeu nos últimos anos, principalmente, o desmonte dessa equipe, né, que são os técnicos em endemias, que chamam. Sim. Que é da parte ambiental de controle de vetores. Então, o que a SES fez de apoio é porque existe, né, dentro da SES uma área responsável, Secretaria Estadual de Saúde. Exatamente. Então, tem uma equipe de controle ambiental. A gente fez várias visitas durante o ano passado, exatamente para chamar a atenção disso. E o que era muito comum era o comentário: a gente não tem pernas no município, porque essas pessoas se aposentaram, não tem reposição, então não foi feito o controle dos vetores no momento que precisava ser feito. Por exemplo, em relação ao Rio de Janeiro, a Câmara dos Vereadores, em relação ao Estado, a Assembleia Legislativa, né? Um dos papéis dos parlamentares, seja vereador ou deputado, é justamente fiscalizar o Executivo, né? Exato. Quer dizer, eu já mando até uma mensagem aqui para a deputada Marta, porque a deputada delegada Marta, que é nossa parceira em várias ações sanitárias, ela é presidente de uma frente que mexe com diabetes, tuberculose e AIDS. Mas eu acho que os colegas dela, os parceiros, têm que estar mais atentos, né? Porque são vidas humanas, né, que estão sob risco, né? Se você não faz o que era preconizado para ser feito, estão em risco. E às vezes a população não tem a menor noção de que está sendo feito, não está sendo feito, se tem pessoal, se não tem pessoal, se houve desmonte, se não houve. Mas eu acho que os parlamentares têm que ficar mais atentos. Eu que sou médico há tantos anos, eu entendo as dificuldades que é, né, o que é o SUS, a importância do SUS, por um lado. Isso aí eu sou um grande defensor do SUS. Mas, por outro lado, eu vejo as dificuldades, né? As dificuldades de pessoal, dificuldade de remuneração, enfim, gestões que onde os profissionais de saúde não têm profissão de carreira, né? Então, há uma saída de pessoas no meio de um processo, né? Você às vezes treina alguém. Eu me lembro de vários treinamentos que eu participei, em que você treinava a pessoa, por exemplo, em fazer um teste na pele para ver se a pessoa está infectada pela tuberculose. Isso requeria o PPD, né? Isso requeria um treinamento, pessoas irem lá, pessoas se submeterem àquele treinamento.
Aí quando você ia ver 6 meses depois, tinha sido todo mundo demitido porque o prefeito mudou. Exato. Né? Esse continua sendo a nossa grande barreira e dificuldade. Hoje a gente está enfrentando isso, por exemplo, agora é o momento, essa parte de controle vetorial. É importante que a gente faça nas nossas casas, que diminua isso o máximo possível, mas agora, numa medida coletiva, é importante que a gente pense na assistência, principalmente. Uhum. E aí a gente hoje está muito preocupado com o treinamento dos profissionais que estão na ponta, né, em UPAs, nas unidades básicas de saúde, porque eles são mais jovens, não vivenciaram uma epidemia de dengue, eles não conhecem os sinais e sintomas. Então, e nesse momento pós-chuva, a gente tem muita confusão com leptospirose, Sim. que também aumenta muito. A gente está iniciando também, já observando o aumento da positividade de Covid. Então, você acaba tendo outras doenças com os sinais de febre, mal-estar, dor no corpo, que pode se confundir. Então, bom, você não é médica, Não. mas não vamos nos aprofundar nesse assunto. Mas já que você mencionou 2 coisas, detalhe um pouquinho mais. Você primeiro, o que me chamou a atenção, a questão da Covid, né? Você está notando, no momento, um recrudescimento da... Exatamente. O CIEBS, ele monitora diversas, né, doenças. Então, entre elas, a gente acompanha a secretaria desde do início da pandemia e a gente selecionou alguns indicadores que a gente chama que são precoces. São aqueles que começam a aumentar antes de começar a ver casos. Eu já sei que aquilo dá um sinal. E um deles é a taxa de positividade do laboratório. Então, a gente olha para os exames que estão sendo feitos no laboratório, quanto está revertendo para positivo. E a gente já vê, nessas últimas 3 semanas, um aumento. A gente hoje espera-se, quando está tudo tranquilo da Covid, a gente tem uma positividade em torno de 5%. Né, variando ali, mas que nunca ultrapassa muito, nunca chega a 10%. Ela rapidamente já está em 30%. Está em 30% tá em 30%. Agora. E para azar nosso, as vésperas do carnaval, né? Exatamente. Então, provavelmente, isso vai ser mais um confundidor também. E aí... Casos de dengue confundindo com Covid com desvio. Exatamente. Então, hoje mas a gente... 30%... mas é o que... quando ela aumenta, hoje a gente já sabe que esse é o perfil também. Tá. Quando a gente acabou mais ou menos em outubro, ali a gente passou por um aumento também. E esse aumento foi em torno de 30% e 35%. A gente não, hoje a Covid ela não consegue causar mais um número que deu um impacto grande na assistência por causa da vacina. Então hoje é um vírus que a gente... Você pode pegar o vírus, mas não... Você não tem mais aquela necessidade, né, como assim, logo no início, de gerar um número muito grande de de pessoas procurando assistência ao mesmo tempo. Hoje isso já... Então, mas quando ela chega a 30%, a gente já fica atenta do que se é uma nova variante, verificar essas coisas. Essa questão de variante, já se sabe qual é que está sendo responsável por esse aumento? Então, porque essa é uma questão, quando a gente está com uma taxa de positividade muito baixa, a gente não consegue fazer o exame. Então, eu preciso que ela aumente para eu conseguir capturar isso. Então, agora a gente vai ver se... A gente já tem algumas variantes novas em outros locais, né, surgindo. Então, fora do Brasil. E aí, quando começa a acontecer fora do Brasil, a gente sabe que tempo, 3, 4 semanas, a gente já consegue identificar. Então, hoje a gente tem uma taxa de positividade que a gente vai já conseguir, daqui a 2, 3 semanas, identificar qual é a nova variante que está circulando. E isso que você... Agora, o outro ponto que você levantou também que me chamou a atenção, e é preocupante, você citou a questão, nessas enchentes, da questão da leptospirose, que vem da urina do rato e tal, né? A gente viu imagens aterrorizantes, por exemplo, em Belford Roxo, em Duque de Caxias, enfim, São Gonçalo. Exato. Houve um aumento nos casos de leptospirose nesse período? Sim, a gente já teve aumento. Que é uma coisa pouco falada, né? Pois a gente vê aquelas pessoas no meio daquele lamaçal, às vezes só de short, né? Com um risco imenso ali de contrair o... Né? E a gente chama muita atenção, né? Isso é muito importante que na anamnésia esteja perguntado, né? Se a pessoa teve momentos de... E logo identificar, porque é uma doença que tem tratamento, é fácil, mas ela tem que ser muito no tempo oportuno.
E então pode ser grave, e né? Pode se tornar grave. Exato, exatamente. E às vezes ela se tornou grave porque não suspeitou no momento oportuno para tratamento, né? Então, Geraldo, é um tema que a gente podia trazer aqui no programa, né? E leptospirose, muito pouca gente sabe o que é exatamente, como diagnosticar, quais são os sintomas, vamos trabalhar nisso. E esse é o período de aumento de casos, Isso. janeiro, fevereiro, por causa das chuvas de dezembro, no final do ano e depois em março. E vocês já estão notando esse aumento. A gente já está notando o aumento dessas notificações. Pouquíssimo falado, a mídia dá pouquíssimo valor a essa questão. Você nunca ouviu falar? Né? Pois é, e tem todo ano, a gente tem esse aumento todo ano. Pode levar insuficiência renal, pode levar a morte. Pode, a morte. A gente tem casos de óbito por e acaba sendo a letalidade alta, porque como não desconfia no momento, a gente só sabe por diagnóstico diferencial que aquele óbito foi uma leptospirose. Às vezes morre sem saber. Morre sem saber. É na investigação do óbito que se sabe. E às vezes ele vem com uma suspeita de dengue. Vamos dizer, eu sou profissional de saúde, mas outras pessoas que podem até nem ser profissionais de saúde, mas têm interesse na saúde, vocês, a sua superintendência ou a secretaria, vocês têm meios assim de propiciar que nós, de fora, recebamos essa informação, ou busquemos, assim, vocês têm painel, porque na época da Covid, eu me lembro que foi divulgado painel, né? Você tinha casos, você tinha mortes, e todo dia, a gente se lembra, né? Eu me lembro, os telejornais da noite, todos os dias davam os números, né? Número de vacinados, número de mortes, número de casos novos e tal. Isso normalmente você não vê nas outras doenças, né? Se você for perguntar a alguém da população quantos casos de tuberculose nós temos no Estado de ninguém sabe. Às vezes nem médico sabe. Mas existe esse recurso pela internet? Isso, existe sim. Hoje na página da Secretaria Estadual de Saúde, que é ses.rj.gov.br. SES é S-E-S. Isso, ses.rj.gov.br. Assim que você entra na página, tem um Monitora RJ. Nesse Monitora, a gente tem hoje 14 painéis de doenças acompanhadas de emergência de saúde pública sendo acompanhado, 14. Atualizado. Lista algumas para a gente. Se não as 14, o que você lembra? Hoje a gente está acompanhando muito próximo, porque a gente viu o aumento de casos, né? Ainda muito pequeno, mas aumentou em relação ao que a gente estava tendo. Mpox, que foi conhecida como a varíola do macaco, né, que hoje nunca mais se falou nisso. Então, parece que acabou, né? Mas não acabou, e esse momento de carnaval é um momento também propício para aumentar, e a gente viu esse aumento desde o finalzinho. M de monkey, né? De macaco. Monkey, pois é, porque não... Mpox. Aí andaram matando macaco. É, né? Por isso, né? Então é tentar desvincular o nome a varíola do macaco. É como a febre amarela, né? Isso. Que matam os macacos, que, coitados, são as primeiras vítimas, na realidade, né? Então, Mpox, a arboviroses, que é onde a gente acompanha a dengue, Zika e chikungunya. Depois então a gente tem os 3. Eu queria falar com você sobre essas outras duas. Fala mais aí. Já temos as arboviroses. Temos de tuberculose. Temos tem um painel específico sobre tuberculose. Sobre tuberculose. Temos um de Covid. O Covid a gente tem 2, tem esse antigo que começou lá na pandemia e a gente tem esses indicadores precoces. Então, todo mundo consegue ver isso que eu acabei de falar, do aumento da taxa de ocupação. Está disponível, é possível ver. Febre maculosa, que é uma outra doença que a gente também tem essa sazonalidade ali no meio do ano. A gente começa a ver aumentar o número de casos. Temos sobre vacina também, as coberturas vacinais. Dá para a gente ver todas as coberturas. Temos sobre mais desastres, temos sobre desastres também, que é o de desastre. A gente faz uma vigilância de desastre para olhar onde ocorreu o desastre. Que tipo de desastre? Enchente, inundação, deslizamento de terras, por exemplo, e aí como foi distribuído ali, o que foi mais a coisa, o número de pessoas que ficaram desabrigadas ou não. Então, quando a gente fizer a reedição desse programa, eu vou botar na tela o link que você acabou de passar e, de repente, alguma imagem dos painéis e tal. Isso é atualizado assim com que
frequência? Depende do agravo que a gente está monitorando, né? A gente tem um painel de rumores também, que é tudo que a gente faz uma detecção do que está circulando sobre rumores, que a gente chama. A gente faz uma detecção usando um software internacional para pegar algumas informações de forma internacional também, e também outros usando o Google Alerta, por exemplo, que traz informações de mídias mais próximas. Dá um exemplo de um rumor. Um rumor, por exemplo, quando a gente teve, agora também tem gripe aviária, agora eu vou lembrar. Então teve um dia que veio uma mensagem de que tinha no município, que agora eu acho que era Volta Redonda, era um parque em que morreram 25 aves. E aí a gente estava no momento de já monitorar a questão da gripe aviária. Então, naquele momento, a gente já entra em contato com a vigilância do município e fala: se vocês forem acionados, tem gripe aviária. Naquele momento, a parte de vigilância de saúde não estava sabendo de nada dessa situação. Então, foi uma mensagem de mídia que só estava comunicando a morte daqueles animais, e a gente foi fazer a investigação, por exemplo, para ver se aquilo já não era um episódio. Saiu num jornal, por exemplo? Saiu num jornal local. De Volta Redonda. Então, a gente consegue capturar essas informações assim, e a gente faz uma avaliação para ver o quanto aquilo é verídico e também o quanto aquilo pode impactar numa disseminação de uma epidemia. Então, a gente pode ser fake, né? Pode não ter morrido nenhuma ave. Pode ser, exatamente. E às vezes saem essas coisas assim mais absurdas, né? Uma vez era uma bactéria que causa morte, e aí põe lá num super microscópio, uma coisa que parece enorme. Aí a gente vai ver aquilo não é verdade, mas aquilo entrou na captura. Tá. Isso é feito rumor, mas é um rumor que depois a gente classifica ele como não verídico. Tá. E isso a gente faz diariamente. Diariamente, e a gente envia para todos os municípios o que a gente capturou de informação daqueles municípios. Então, todo mundo tem essa informação do que está circulando de uma forma geral no estado do Rio de Janeiro. É uma forma de evitar que seja pego de surpresa por um lado ou pego tardiamente. Tardiamente, né? exatamente. Quando a coisa já disseminou, já matou 200 pássaros ao invés de 25. E isso aconteceu um pouco, foi como o início da Covid, né? Pensar aqueles primeiros casos lá na China, então isso veio crescendo muito, essa necessidade lá desde a Covid. E a equipe, nós falamos de equipes desmontadas, a sua superintendência, por exemplo, está com pessoal suficiente? Porque eu já vi que o número de atividades de vocês é uma coisa absurda, né? É muito grande. O Centro de Informação Estratégica e Vigilância e Saúde, ele tem 2 superintendências, que é a minha de Informação Estratégica e Vigilância e a outra superintendência de Emergência e Saúde Pública. Qual é a diferença? A diferença é que a emergência ela está monitorando, detectando, ela recebe todas essas informações de possíveis aumento de doença. A de informação ela vai para trabalhar os bancos de dados e fazer as análises de dados para deixar transformar esses dados em alguma informação. Sim. Então, hoje a gente trabalha isso em conjunto no Centro de Inteligência e Saúde. Então, a Secretaria Estadual... E fica na Rua México, não? Não fica mais na Rua México, né? A Secretaria Estadual de Saúde, ela se mudou no passado, início de 2023, e a gente... O CIS, que é o Centro de Inteligência e Saúde, ele foi criado em 18 de julho de 2023, na Rua Barão de Itabagipe, naquele prédio do antigo Fundação Bradesco. Sim. Ali agora é a Secretaria Estadual de Saúde. No Rio Comprido ali? No Rio Comprido. Então, esse centro de informação, ele integra dados da vigilância, que é do CIEVES, né, desse centro onde eu trabalho, da regulação, porque regulação de saúde, onde lida dos leitos, então muitas vezes a gente sabe que a situação está piorando, a gente usa esses dados também para monitorar. Sim. Dos sistemas de informação como um todo, que é o sistema de mortalidade, o sistema de agravo de notificações de doença, que basicamente serve de fonte para a gente. Então, isso tudo está integrado no mesmo andar. E a gente compartilha muitas informações e é dali que gera todos esses painéis com essas atualizações diárias. Você depois, vê se você consegue chegar num painel, Geraldo, só para a gente ver se é fácil, saúde, você é leigo... www.saude.rj.gov.br. É saúde ou é SES? É saúde. É saúde.rj.gov.br. Vê se você chega lá. Como é que ele vai chegar nos painéis? Aí vai ter o Monitora RJ. Monitora RJ.
Assim que você entrar na SES, eu acho que ele vai ter um pop-up falando da mudança de telefone. Saúde RJ. É. Aí lá o profissional de saúde tá, eu vou entrar na página. Vê se tem Monitor RJ. E aí os nossos... Monitor RJ. Já achou? Isso, aí se você clica aí, você vai ver um conjunto de painéis. É. Isso. Não dá para jogar isso aqui nesse nossa tela não, né, Geraldo? É impossível, eu creio que não é. Não. Mas Bom, vê se você consegue. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo no programa. Eu estou aqui conversando com uma estatística da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, e a Luciane Velasque. Vamos fazer uma pausa, o Geraldo vai botar uma música do Geraldinho Azevedo, que é um grande poeta e músico e cantor pernambucano e que parou de fumar, e quando ele parou de fumar, ele fez uma música chamada Fumar Pra Quê? Então vai lá, Geraldo. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido.
é o que temos sempre oferecido. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado 3 de fevereiro de 2024, conversando aqui com a estatística e epidemiologista da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Luciana Velasquez, sem S. Ela é professora universitária da Unirio, ela é mestre, doutora em medicina, teve o pós-doc dela interrompido pela pandemia de Covid, e vai retomar esse seu projeto do pós-doc? Eu acabei finalizando ele mesmo à distância, né? Sim. E aí, porque o pós-doc é só 1 ano, né? Sim. Então a gente finalizou, entregou o relatório, conseguiu fazer a pesquisa por telefone. E o pós-doc, a gente falou sobre o que você fez no mestrado e no doutorado. E no pós-doc, qual era mesmo o objetivo? Era estudar a violência na população transgênero, né? E aí, com a Covid, então a gente já tinha iniciado essa pesquisa, a gente conseguiu fazer até a violência antes e depois do início da Covid, porque a gente quis saber se aquela questão de ficar em casa, se aquilo aumentou ou não a violência, né? E aí? E a gente, na realidade, para aquela população, protegeu da violência, porque saiu da rua. Uhum. Então ela ficou mais protegida. A violência se dá mais na rua, né? Porque aí acabou que muitas atividades passaram a ser por vídeo. Então isso, de alguma forma, deu uma proteção, exatamente. Bom, isso você também tem um link para passar, porque você se comprometeu com a gente passar o link do mestrado, do doutorado, para a gente divulgar. Isso, eu tenho alguns artigos que aí pode ser pelo Lattes, que foram o desdobramento. Então você manda para mim esses links, pode ter gente que tem interesse. Ô Geraldo, você consegue botar o Monitora Rio, os painéis da secretaria aqui no nosso telão, não, né? Eu não achei esses painéis, assim, eu estou no site. Monitora, quando você entra no Monitora. Vamos lá, saúde, entra no Monitora. Aí vê se você conseguir, você lança aqui. Enquanto isso a gente vai conversando, porque os ouvintes que não estão nos vendo pelo YouTube... já achou aqui. Aí se você fechar ali naquele xizinho, que aí vai fechar essa mudança de telefone. Para quem está só nos ouvindo, não está nos vendo... Clicar no Monitora. Está sendo colocado agora numa tela aqui dentro do estúdio o site da Secretaria e justamente o Monitora Rio, que é a forma que a gente tem à distância de absorver, de ver o que os painéis estão mostrando sobre uma série de agravos aqui do nosso estado, né? Você consegue clicar no Monitora? Clicar aqui? Isso. Olha, aí aparece tudo. Descreve aí pra gente falando aqui no microfone, descreve o que nós estamos vendo aqui, que quem está nos ouvindo só não sabe. Então, a gente tem o painel da gripe aviária, né, que é uma emergência também que a gente ainda está acompanhando, hoje num número muito reduzido, mas a gente ainda tem eventos, né, que são aves encontradas mortas, e aí essa ave precisa ser monitorada, enviada para o laboratório, e humanos que tenham entrado em contato com essa ave também é monitorado pelo CIEVES por 10 dias, para verificar se ele abriu alguns sinais e sintomas. Se ele abriu algum sinal e sintoma compatível com uma gripe, é feita uma coleta para levar para o laboratório para verificar se essa gripe é H5N1 ou não. Tá. Então a gente faz esse monitoramento hoje. Aí, pode clicar, pode clicar. O próximo ali, que é a febre maculosa. Febre maculosa, a gente tem a situação de febre maculosa também no estado do Rio de Janeiro. A gente vai ver, pode clicar, por exemplo, a gente vê uma curva, né, do que acontece, do número de casos.
por ano, e a gente vê que vai ter ali um momento que começa mais ou menos ali, sobre se você descer ali, são o número de casos notificados no ano passado, e a gente vê um momento que eu tenho um aumento de casos que começa ali em junho, no mês 6, e a gente chama muita atenção porque é no momento de férias e que as pessoas vão muito para hotel fazenda, tem que ter muita atenção com o carrapato. Febre maculosa passada pelo carrapato. Exatamente. Então ali, junho, julho, agosto, até outubro você tem aumento de casos, depois você volta a reduzir o número desses casos. A sua recomendação, eu te interrompi. Né? Você estava dizendo, as pessoas vão muito para hotel fazenda nesse período do ano, e aí tem que ter cuidados. Isso, cuidado em verificar a roupa, se não está levando algum carrapato para casa, se não houve uma picada, tirar o carrapato e ficar atento também aos sinais e sintomas. Se teve febre e for uma unidade de saúde, avisa que teve em local e que encontrou um carrapato, porque isso faz o médico suspeitar da doença. Também é uma doença que tem um tratamento disponível, simples, fácil, e ele só precisa ser oportuno. É igual a gente estava falando sobre a leptospirose, né? O ideal é que o diagnóstico precoce seja feito. Baixa ali um instantinho, Geraldo, para tuberculose. Eu fiquei curioso, que é minha praia. É o penúltimo aqui de baixo. Desce aqui, isso, tuberculose. Clica lá para a gente ver como é que apresenta. Os dados são apresentados. Vamos lá, está aquela bolinha girando, entrou. Então, número de casos novos, incidência, número de óbitos e mortalidade. Isso é todo ano de 2022. Esse fechou de 2022. A tuberculose ela acaba sendo um pouco mais lenta, sem informação entrada no sistema. Tratamento longo. Por causa do tratamento. Então, provavelmente, ele será atualizado. A gente precisa fechar o banco, né, que a gente diz, de 2023, que é mais ou menos em março. Porque é o tempo máximo que eu posso incluir alguns resultados. E aí a gente atualiza esses dados. Então, esses dados aqui, mas ele traz uma série histórica, está vendo abaixo. Então, como estava a situação aqui, por exemplo, de casos novos são as colunas, e eu tenho a incidência do estado na linha mais clarinha e a incidência do Brasil. Então, a gente vê, por exemplo, que o estado tem o dobro da incidência do Brasil, né? Então, o estado do Rio de Janeiro é um problema, né? Dobro, né? De saúde pública do estado, mais E a do gente dobro, nota também como a pandemia de Covid prejudicou o controle da tuberculose, né? Porque nos anos da pandemia foi piorando os indicadores. A gente teve exatamente porque a assistência estava toda voltada para o tratamento da Covid e todas as outras doenças ficaram, né, elas não pararam de acontecer, mas elas ficaram sem tratamento, sem acompanhamento, e isso foi muito ruim, né, para um conjunto de doenças. Né, muito. Às vezes a gente está vivendo uma pandemia e não percebe, a gente só pensa na pandemia, mas não percebe como aquilo está afetando outras. Eu me lembro que se você infartasse naquele período, às vezes você tinha um hospital que metade do hospital era leito Covid. Então o número de leito não Covid, um leito para infarto, diminuía muito. Exatamente. Né? Muita gente morreu de infarto por falta de assistência, né, naquele período. Muito bem. Então, gente, eu de qualquer forma, na reedição do programa, vou botar os links para esse Monitore a Rio, que eu achei super importante. Você quer falar mais alguma coisa daqueles nossos... Além Volta para o início do painel, Geraldo, se for possível. Que aí você pode clicar de novo na janelinha Monitore ali em cima. Isso. Isso. Olha a gente também tem informação, né, da detecção de rumores, que foi aquele que eu havia comentado, e também da parte de desastre, né, que também é uma emergência de saúde pública que a gente acompanha. Então, os enchentes, tem também. O desastre? Pode clicar no Monitore. Vai lá de novo, Geraldo. Monitora. Isso. Vamos ver onde é que estão os desastres. Vigi desastre. Vigi desastres. Isso. Que é a vigilância dos desastres. Né? Que também é acompanhado Luciane Velasco, estou descobrindo isso agora, Luciane. Eu que sou um ativista, busco informação, estou descobrindo agora esse link. Que maravilha. Aqui a gente junta a informação de 2023 até 2024. Então, o número de desastres que aconteceu, quantas pessoas foram desalojadas,
quantos foram feridos, quantos óbitos aconteceram por causa em decorrência desse desastre. Todos os nossos painéis têm a possibilidade de fazer um filtro pela região de saúde ou pelo município. Então a gente possibilita que o município se veja também. Muitas vezes o município não tem a capacidade ainda tecnológica para fazer uma análise. Então a gente disponibiliza todas as análises que a gente faz, também mostrando isso. Se você descer um pouquinho para ver o mapa, vê se você consegue descer, né? Olha, aqui é a natureza dos desastres, é isso que a gente está comentando, né? Se foi chuva, se foi desabamento, se foi incêndio. Tem muito evento, não é? Muitos eventos. Por muitos alto, eventos. assim, eu estou vendo uns 40 eventos diferentes. Muitos eventos aconteceram, né? E a gente também usa como fonte de dado o S2I2, que é o sistema da Defesa Civil. Sim. Então a gente olha para o sistema da Defesa Civil para poder acompanhar e trazer essa informação para o nosso Porque ali, por país. exemplo, tem chuva intensa e é separado de alagamento, Isso, que é separado de deslizamento. Porque são naturezas diferentes de desastre. O que é corridas de massa, solo-lama? O que é corrida de massa? Porque houve algum desmoronamento. Então, por exemplo... Não é deslizamento isso? Está separado de deslizamento. Porque às vezes o deslizamento ele vai carregar alguma coisa junto. E às vezes eu só tive, por exemplo, na serra, quando desliza alguma coisa e fecha a serra, mas não pegou uma casa, não teve. Então é classificado de forma diferente. Hoje a gente está fazendo, por exemplo, um mapeamento do estado do Rio de Janeiro, todas as unidades de saúde. Qual é a probabilidade dela estar numa área de risco para um desabamento atingir a essa unidade de saúde? Porque isso entra no nosso plano de contingência, em que eu tenho que saber se aquilo acontecer, eu preciso manejar as pessoas para outro lugar, onde vai ser então esse local, de acordo com... Eu fico imaginando, agora que você trouxe essa situação, que é uma situação complexa, né? Você ter que tirar os pacientes de uma unidade que estão internados no meio de uma situação caótica. Eu fico imaginando o pessoal da Ucrânia e da faixa de Gaza, né? O que estão vivendo agora. Eles devem ter também programas como esse, né? Mostrando, olha, o Hospital X agora está sem luz. Exatamente. As pessoas no CTI, o respirador não está funcionando. Uma bomba caiu agora no berçário. Ficar sem luz é algo que a gente passa por aqui também, e hoje a gente tem um plano também para exatamente falta de luz, né? Então todas as unidades UPAs, ela precisa ter um gerador. Hoje tem uma secretaria específica no governo cuidando disso. Então quando acontece isso no hospital, numa saúde, é informada a Secretaria Estadual de Saúde e também essa Secretaria de Energia, para que tenha rapidamente o retorno dessa luz, né? Esse pessoal que às vezes não entende a importância e a complexidade do SUS, né? Quer dizer, isso tudo faz parte do SUS, né? E faz parte do nosso dia a dia de monitoramento. Muito interessante. Bom, depois, os ouvintes que quiserem se aprofundar mais nisso, eu vou botar os links aqui, os ouvintes vão poder ter acesso a essas informações todas que a gente viu aqui en passant. Mas você mencionou sobre as arboviroses, né? Nós estamos falando do programa, a questão principal do programa hoje é o dengue, mas existe a chikungunya e a zika. Isso. Como é que você está vendo essas outras duas questões e como é que elas, sazonalmente, elas ocorrem? Num período semelhante ao da dengue? No Por mesmo... que a gente não está falando hoje de zika e fugiu chikungunya. E chikungunya? Isso. Elas ocorrem no mesmo período, porque elas estão com o mesmo vetor, né? A transmissão é dada pelo Aedes também. Mesmo mosquito. Mesmo mosquito, exatamente. E hoje a gente tem no Brasil, por exemplo, a gente tem alguns estados desde o ano passado com a questão da chikungunya grave. O estado do Rio de Janeiro isso não está acontecendo. Se a gente olhar depois no painel, eu tenho casos de chikungunya no estado, mas ele está mantendo um padrão sem nenhuma tendência de aumento. E se o vetor é o mesmo, se o mosquito é o mesmo, o que justifica essa mudança desses padrões dessas arboviroses? Pois hoje, por exemplo, a gente está numa situação que eu vou conseguir identificar se é um desses três vírus
Por quê? Porque o exame que é feito hoje para dengue, ele já automaticamente passa para chikungunya e zika ao mesmo tempo. Então eu consigo identificar. A zika, ela... Não, mas se eu, num consultório, se eu pedir o exame de dengue para um paciente, vai ser feito só dengue. Se for biologia molecular, o exame ele já é para que a gente chama ZDC, que é zika, dengue e chikungunya. Esse é o exame hoje. Seria que o todas teste as rápido? Ele não é um teste rápido. Não, ele é biologia molecular, ele tem que ir para o LACEN. Então, se é de uma rede privada, teria que ver um laboratório privado que fizesse, aí eu não vou saber bem, mas todos da rede pública, quando é feita a coleta do sangue e vai para o LACEN, ele passa por esse exame que é uma biologia molecular. Mas qual o critério de ir ou não ir para o LACEN? Tem que sempre vai para o LACEN. Para eu mandar para o LACEN, eu tenho que ter a definição de caso. Sempre vai para o LACEN. Isso, ele tem a definição de caso, e a definição de caso é ter febre e algum outro sintoma, como dor de cabeça, dor ocular, exatamente. Né? Então, aí eu fecho a minha suspeita de dengue. E o LACEN sempre dá o resultado com os 3. Exatamente, ele sempre vai dar o resultado com os 3. Então, nesse momento, a gente não está vendo chikungunya. Então, realmente, se eu tenho poucas pessoas com chikungunya, o mosquito, vai ter pouco mosquito carregando o vírus chikungunya também. Porque é o vírus que se infecta com a gente, né? Sim. É o mosquito que se infecta com a gente. Ao picar, e aí vai picar uma outra pessoa que não está e vai fazer essa transmissão. Então, se eu tenho poucas pessoas, eu tenho menor probabilidade de infectar o mosquito e logo aquele mosquito infectar uma nova pessoa. Você chegou a pegar como epidemiologista, aquele período da chikungunya, que foi eu não estava na secretaria. Afetou tantas gestações, uma coisa... A zika também, né? A zika foi 2015, 2016. Você não estava na secretaria? Eu não estava na secretaria, mas eu era professora, né, de estatística da medicina, e eu utilizei muito como estudo de caso, porque a gente teve uma situação ali a primeira pesquisadora que descreveu ali a situação era uma pesquisadora da Fiocruz, que ela estudava dengue em gestante, e ela começou a ter muita suspeita de dengue em gestante. Então, quando isso acontecia, ia para dentro do estudo dela, só que depois, aquilo não confirmava como dengue. Não confirmava como dengue. E aí começou, em Pernambuco, surgir assim, tem uma outra coisa aqui. Quando passou o teste de zika, viu que aquilo era zika. Então, ela tinha aquelas gestantes já sendo acompanhadas, porque era uma suspeita de dengue. Qual é o nome da pesquisadora? Patrícia Brasil. Tá. E aí na edição, vamos botar uma foto dela. E aí tem um artigo dela que ela descreve os principais sinais e sintomas, ela acompanha essa gestação. Foi um artigo muito rico, né, e foi muito oportuno, porque era no momento que aquilo estava acontecendo. E aí você levar isso para discutir com os alunos de medicina é muito interessante, né? A gente está vivendo... Que era uma manifestação atípica, né? Você não tinha uma história pregressa de desfechos como aquele, de repente foi bom que ela estava enfiada no negócio. Exato, mesmo, por um outro motivo, e a gente acaba... o mesmo vetor. Exatamente. Né? Mas eu ainda estou com isso na cabeça, né? Por que ele desapareceu? A gente esperava, em 2017, uma grande epidemia de zika. E não teve. E é isso. Né, aí talvez a gente precise de uma pesquisa mais de entomologia, um biólogo explicar que é essa competição dos vírus. Né? Como a dengue, a gente percebe, por exemplo, a gente tem esse aumento de casos quando a gente tem uma mudança do genotipo do vírus. Então, a gente está hoje, 2023, por exemplo, início de 2024, é mais subtipo 1 de dengue. E só que agora eu estou começando a trocar e ver o subtipo 2 aumentar. Então, porque eu tenho o subtipo 2 já fez caso lá em 2018, já tem um tempo, eu tenho suscetíveis para esse caso agora. Então, por isso que eu aumento o caso. Então, você tem uma competição ali entre os vírus. E como é que vocês têm observado a questão da dengue hemorrágica, né? Qual é o impacto, qual é o percentual que vocês estão vendo desses casos de agora que estão evoluindo para dengue hemorrágica? Tem esse estudo já, não? Hoje a gente até não chama mais dengue hemorrágica, não chama, mas dengue com sinais de gravidade. Porque
às vezes eu tenho um sinal de gravidade que não é uma hemorragia. Não é a plaqueta não que é está lá só embaixo. a plaqueta, é outra coisa. E aí a plaqueta está boa, então você acha que está bem, mas ele tem um outro sinal que acaba levando a gravidade. Eu não vou saber te dar os nomes, que eram essas coisas lá do hemograma. Sim, mas que o hemograma vai te dar. Não, eu digo assim, mudou, a gente deve evitar colocar como fator de preocupação apenas a questão da hemorragia. Isso é um fator que tem que ser observado, claro. Né? Isso, é uma das coisas, a plaqueta é uma das coisas, mas ela não é a única. Mas diga como é que é a terminologia melhor agora para ser usada? Paciente com sinais de gravidade. E você tem que acompanhar os sinais de gravidade. Lá no nosso painel do Monitora, na arbovirose dentro de dengue, tem uma aba que chama manejo clínico. Tem. Nessa aba, eu tenho um fluxograma, exatamente para classificar o paciente quando ele chega e depois em todo o acompanhamento deles. Quais são os exames? Ali tem exatamente um nome, hematócrito, esses nomes que aí eu não vou saber te dizer quais são os limites, mas lá está isso descrito. Mas eu me lembro que eu não sei se foi dengue anterior ou se foi na Zika, eu me lembro que esse fluxograma, se não me engano, até o Conselho Federal de Medicina distribuiu, mandando um contato para todos os médicos, né? Porque era uma coisa que nem todo mundo sabe lidar. Né? Exatamente. Nem todo mundo lida com esse tipo de situação, faz emergência, ou não é infectologista, ou não é clínico. Exatamente. A gente teve uma reunião com o Conselho Estadual do Rio de Janeiro de Medicina essa semana, exatamente para eles nos ajudar a fazer exatamente isso. Essa comunicação. A comunicação sobre esse fluxograma, como hidratar, o período de hidratação. Como tem muito leigo, né? A maioria que nos ouve aqui pela rádio é leigo, descreve um pouquinho, não no detalhe, mas o que compõe e por que chama fluxograma? Porque você, dependendo da resposta que você tem ali, alguns critérios, você vai classificar a pessoas em diferentes grupos, né? Então, o grupo A e B são os grupos mais leves. Então, o grupo A é o paciente que ele está com uma suspeita de dengue, ele tem todos os sinais clínicos, mas o hemograma dele não mostra nenhum sinal de que ele está grave. E aí ele vai ser conduzido para uma hidratação oral, para observar em casa, e se tiver alguma complicação, voltar ao sistema de saúde. Você tem o grupo B, que é o grupo que está em situação de vulnerabilidade. Então, o idoso, por exemplo, que pode morar sozinho, por mais que ele não tenha nenhum sinal de gravidade, ele precisa ser observado na unidade. Sim. Porque você não sabe se aquela pessoa voltando. Então, morador de rua, algumas questões ali de vulnerabilidade que está descrito nesse fluxograma quais são, ele deve ser observado, embora seja leve, na unidade de saúde. Ele não pode voltar para casa. O C e o D ele já mostra algum sinal ali, alguma alteração no hemograma que vai classificar ele. Agora eu não vou saber te dizer qual é o parâmetro da gravidade, mas ali o C e o D ele já apresenta algum sinal de gravidade maior, que essa hidratação precisa ser iniciada de forma não só oral, mas imediata e venosa, e aí tem todos os parâmetros que você precisa acompanhar. Né, e aí as tendas são principais, porque eu não preciso deixar esse paciente num leito, porque aí eu tenho meu leito para atender as outras doenças que estão acontecendo, como a gente comentou. Tá. Né? Então a gente vai encontrar uma maneira de divulgar não só a existência desse fluxograma, para o leigo também saber o que são os sinais de gravidade, por exemplo, porque às vezes você está observando um idoso ou uma criança, né? E a evolução às vezes pode você não pescar e passar 12 horas, aquela noite de sono, e a pessoa agravar. E a ministra Nízia Trindade, nossa ministra da Saúde, tem tido espaço para falar sobre vacina, e as vacinas que vêm da China, né, e devem chegar em fevereiro. Nós já estamos agora em fevereiro. E está sendo planejada, a quantidade é pequena, me parece que são 5 milhões de doses. É isso mesmo, 5 milhões? Eu não tenho um número exato, enfim, mas eu sei que é uma quantidade com a que não vai ser... Exatamente. Exatamente. Nós somos mais de 220, 200 milhões de habitantes,
isso não vai dar para o cheiro. Mas Não. aí está se dizendo que vai se priorizar criança e adolescente. Por que você, assim, do ponto de vista estatístico, qual é o impacto da dengue para crianças e adolescentes? É muito diferente do... Não, na realidade, o que justifica isso é porque é a população que está suscetível. Porque as pessoas mais velhas, como a gente já teve várias epidemias, elas provavelmente, e de um vírus que a gente já teve outras epidemias, eles já tiveram dengue, então eles já estão protegidos. As crianças, essa coorte, né, esse grupo novo que está nascendo, que tem menos de 20 anos, são os que estão suscetíveis a esse vírus. Então, por isso que está sendo focado nesse grupo, que é o grupo mais suscetível, na realidade. E aí vão usar também, provavelmente, a estatística e a epidemiologia para saber. Bom, no Brasil, nós temos crianças e adolescentes espalhados, mas aí, além disso, deve ter o critério do impacto de cada estado, né? Está tendo... Exatamente. Tanto é que essas primeiras doses, a gente ainda não recebeu, né? Ela vai ser distribuída por agora, mas a gente já tem. Eles enviaram primeiro para os municípios que tiveram maior número de casos passado. Então, é um local que sempre ali vai gerar um número, né, que tem a ver com o tamanho da população, né, uma relação com o tamanho da população. E aí eles vão mandar a quantidade de acordo com o número daquela faixa etária. Sim. Então, eles já vão mandar essa conta um pouco que fechada ali para aquela distribuição. Eles já estão fazendo essa distribuição, porque como é um número pequeno de vacina, né? É pequeno, inclusive, para clínicas de vacinação privadas. Isso. Elas também não vão receber uma quantidade. Parece que o laboratório ele não tem capacidade de fabricar rapidamente mais, né? É aquela questão da fabricação. Por isso que tem uma questão da capacidade de produção. Não vai ser assim, quem tem dinheiro vai conseguir no privado. Porque quem não na tem, realidade ninguém vai conseguir por causa da capacidade. Mas hoje ela já tinha no privado, né? Essa é uma vacina que já estava, então você encontra hoje no privado, lembrando que ela é para obter a eficácia dela são 2 doses, uma e depois 3 meses depois a segunda dose. Então o governo, na realidade, isso já estava sendo negociado, né, no governo, não é por causa desse aumento de casos que está vindo, está coincidindo, mas essa vacina agora, nesse momento, ela vai proteger para o próximo ano. Ela não consegue agora, porque a gente está no momento, nos próximos 3 meses é o nosso maior, e eu ainda estaria iniciando a segunda dose. Então ainda não teria tempo de proteção. Quer dizer, o número é pequeno e para cada um que receber, ele vai ter que receber a segunda. Então, exato. O número é pequeno e só dá para metade. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, a gente vendo a coisa, o copo meio cheio, né, é um avanço, né, a gente ter disponível um imunizante desse tipo, né, coisa que nunca houve, né? Como é que nós estamos em termos assim, de mortalidade por dengue aqui no estado? Tem esse número atualizado? Né? A gente tem esse número. A mortalidade de dengue, ela não costuma ser muito alta, né? Assim, estou dizendo que ela é menos. Hoje, no estado, se a gente olhar o número de 2023, ela foi 0,06% dos casos. Né? 0,06%. Ela foi uma mortalidade. Qualquer morte deveria ser evitada, desejável. E a dengue é evitado porque muitas vezes se eu tivesse feito o diagnóstico acompanhado corretamente, talvez aquilo não tivesse evoluído mesmo para dengue. Então, por isso que todos esses casos de dengue, eles são investigados. São óbitos que, primeiro, eles são prováveis de dengue, mas ele precisa ser investigado para eu definir se aquilo foi uma causa ou não de óbito mesmo, né? Se teve alguma... esse 0,06% dos casos, isso dá que número, mais ou menos? Foram 30 óbitos e a gente teve no mais... estado do Rio de Janeiro. Isso, 30 óbitos confirmados e a gente teve mais de 50 mil casos ano passado. Estou falando no número de 2023, Sim. né? Enfim, se comparado com, por exemplo, o impacto da Covid, está bem distante. Bem, né? Graças a Deus. Né, eu só de amigos e amigas perdi 108 pessoas para a Covid. Nossa. Só amigos meus, né? E você está falando aí de uma mortalidade da dengue de 30 pessoas em quanto tempo? Em 53 mil casos, Mas em quanto tempo? Em um ano. Um ano inteiro? Um ano inteiro.
2023. 2023. Isso no estado do Rio de Janeiro. Isso no estado do Rio de Janeiro. Tem, assim, o estado que houve maior número, está pior da situação? Você já mencionou um pouco a incidência de Minas Gerais, né? Que mais de 3 vezes o do Rio. Isso. Eu não acompanhei os óbitos de Minas. Distrito Federal, a gente está numa situação muito difícil em casos, mas eu também não sei qual é o número de óbitos. Federal. Distrito Federal. Hoje é a unidade da federação com pior situação de dengue. Tá numa situação. Mas na periferia, por exemplo, do distrito? Eu não vou te dar muitos detalhes. Quando a gente olha o número, a gente está olhando ali o número mais geral, né? Em termos assim, você não é especialista em zoonose, mas em termos de que as pessoas devem fazer para tentar ajudar que essa proliferação não se expanda, não aumente, né? Como que vocês recomendam para as famílias e para o pessoal que está andando na rua, que eu vejo muito jogar copo no meio do jardim, do canteiro? Ontem eu esvaziei 3 copos d'água copo de plástico, jogados no canteiro. Porque eu sou um estudioso de canteiro, porque as guimbas de cigarro são todas jogadas em canteiros. Então eu tiro foto de guimba, eu tenho um projeto sobre guimba. E praia não é cinzeiro e nem lixeira. Só que às vezes você joga a guimba na praia e a maré vem e leva. Mas os bueiros das cidades, elas também desaguam muitas vezes nos oceanos, nos canais que vão dar nos oceanos. Leblon, por exemplo, tem o canal da Visconde de Albuquerque, que vai acabar na praia do Leblon. Então, às vezes você vê que parte do lixo, a pessoa saiu da praia e deixou, mas parte do lixo veio da zona mais urbana, não da praia própria, não do litoral, né? E a outra coisa que eu também estou fazendo uma campanha contra a garrafa de cerveja long neck. Porque a garrafa de cerveja de 600 ml, ela é recolhida pela própria empresa que distribui. Já a long neck não tem volta. Então, as pessoas pegam aquelas long neck e jogam no canteiro também. É verdade. Então, quais são as recomendações assim que você, como especialista, que participa de tantas reuniões para discutir essa questão, a gente sabe que existe uma comunicação precária, né? As pessoas não têm a informação que deveriam. O que você recomenda para as famílias e para as pessoas, em geral? A Secretaria Estadual de Saúde, ela vem mantendo a campanha 10 minutos salvam vidas, né? 10 minutos salvam vidas. Que tenha um checklist, né, do que a gente pode, uma vez por semana, tirar 10 minutos e olhar em torno no quintal, próximo, né, ou na varanda de casa, a atenção que a gente precisa ter com vasinho de planta ou com algum pneu ou garrafa, ou do jeito que você comentou, né, um copo que está virado. Então ter essa atenção, jogar isso numa areia, porque às vezes jogar isso no ralo, a água vai ficar empoçada ali no ralo, o mosquito vai da mesma forma, a larva vai se transformar em mosquito. Então não basta jogar no ralo. E passar um papel também, porque às vezes os ovinhos estão grudados ali no prato da planta. Então ter todo um cuidado, fechar também caixa d'água, né? Olhar se a lona não está empoçando água. Então, porque às vezes a gente... Lona, às vezes, que está cobrindo piscina. Você fala, cobri a piscina com a lona, mas a lona fez uma poça de água. Então não adianta só cobrir com a lona a piscina, a gente precisa olhar esses detalhes. Então, toda semana, se a gente tirar 10 minutos para olhar isso em torno... Uma vez por semana? 10 minutos. Vez por semana, porque é o tempo que o ovo vai se transformar em larva para gerar o mosquito, é em torno ali de 7 a 10 dias. Então, se uma vez por semana a gente conseguir fazer essa geral, né, muito próximo da gente. Isso está a exemplo do Monitora Rio. E essas recomendações também estão acessíveis? Assim, isso algum também está acessível. Eu posso passar para você também lá no site da Secretaria, mas eu passo para você para ficar fácil, que é os 10 minutos salvam vidas. A gente vem trabalhando no Instagram também, né, tentando comunicar isso, a importância desses cuidados, para que a gente tenta reduzir. O Instagram, qual seria o endereço? O Instagram é saúde.gov.
.gov. Isso. Que aí a gente vem ali dando algumas dicas, falando sobre a doença, como evitar, onde Existe procurar. alguma orientação em relação àquelas gotas ou colheres de água sanitária nos pratos, alguma coisa no gênero? Areia, também falavam em areia. Isso, a areia é uma boa opção. A água sanitária, eu não vou saber te dizer como é. Tem esse exemplo. Qual é o benefício da areia? A areia, porque aí não tem poça. A areia, né? absorve a água. Absorve a água e aí você não vai fazer nenhuma poçazinha. Então a areia no prato ajuda, porque aí a água que escorrer do vasinho não vai ficar empoçada. E o ideal também, já que a gente está pensando que porque às vezes o vizinho não tem planta, né? O vizinho vai ser picado por um mosquito que foi criado na nossa casa. Então vale a pena a gente pensar que a gente não está sozinho no mundo, nós somos uma coletividade. Também minorar a quantidade de água, né? Ao invés de botar água uma vez a cada 3, 4 dias, aí bota logo um jarrão, fazer uma quantidade menor para não desperdiçar. Não ficar empoçado, né? Essa é a importância. É muito difícil, assim, apesar do número de mortes que você trouxe aqui ser um número pequeno, mas você pensar que alguém morreu por uma picada de mosquito é um negócio muito, né, difícil de aceitar isso, né? Eu, felizmente, nunca perdi 108 para a Covid, mas eu não me lembro de ter perdido nenhum amigo ou parente para nenhuma dessas arboviroses, mas deve ser muito duro. E a gente vê depoimentos de pessoas, né? Outro dia eu vi uma pessoa na porta do hospital dizendo que tinha perdido o pai por causa da dengue, né? É muito, né? Pois é, porque é isso, é o mosquito e um tratamento que é simples. Isso. Então é uma combinação que não tem, né? São mortes evitáveis. Evitáveis, né? Exatamente. São mortes evitáveis. Bom, você me promete então me mandar esse link com essas orientações da Secretaria. E em relação às outras coisas, vamos aproveitar que você está aqui, em relação às outras coisas que a sua superintendência acompanha, o que existe assim hoje acontecendo que você está também preocupado, que você não vive pensando só na dengue? Que outras coisas estão mais emergentes assim, chamando a atenção sua e da sua equipe? Hoje a gente está numa frente muito voltada para o desastre, porque também é uma época então, por exemplo, a gente tinha um alerta de chuvas fortes para ontem e anteontem, então que não aconteceu. Não aconteceu, né? Que bom que não aconteceu, mas a gente tem toda uma mobilização para que, se aquilo acontecesse, de distribuição de uma necessidade de um insumo, de emergência, porque muitas vezes o que acontece no alagamento, uma unidade de saúde é invadida por água, ou acabou a luz, eu perco todas as vacinas, eu perco todo o medicamento, e no dia seguinte eu preciso abrir para atender a população, então é preciso tem acontecido isso, as unidades de saúde também têm sofrido. Isso tem acontecido. Essas imagens a gente vê menos. Pois é, mas naquelas últimas chuvas que a gente teve, então eu preciso distribuir hipoclorido, porque é uma forma de limpeza para desinfectar os locais, e para água potável também. Então tem toda uma ação que é necessária e startada nesse momento. Então, esse momento de chuvas, a gente tem um plantão 24 horas, uma pessoa fica 24 horas, né, passa a noite na secretaria, dentro do CIEVES, né, para fazer esse monitoramento e receber essas emergências. Além disso, a gente recebe picada de aranha que precisa levar soro em algum lugar. Também essa equipe. Esses alagamentos, Você também tem essa saída de animais peçonhentos, então isso também ocorre de forma conjunta, e a gente também monitora, né? Que animais peçonhentos, além da aranha? Escorpião, lacraias, assim, né? Fora os ratos. Né? Cobra mesmo, né? Muitas vezes. Em zona rural. E aí o rato, aí com a leptospirose, vem a questão das chuvas de ratos com leptospirose. A gente também acompanha, né? Está se preparando para o sarampo. A gente está passando por um acompanhamento para retomar o status de país livre de sarampo, porque a gente teve ali no Monitora Rio,
Eu até me surpreendi, porque eu achei que não fosse uma coisa que vocês estivessem preocupados, mas estão, né? Quer dizer, a questão do sarampo, que a gente sabe claramente que tem relação com a não vacinação, né? Fala um pouco, então, já que você tem isso no Monitora Rio, como é que está a questão do sarampo? Isso, a gente está passando por esse momento de tentar recuperar o certificado de livre de sarampo. A gente está já há um ano, quase Significa 2 anos. Nós perdemos isso. Em 2018, se eu não me engano, foi um pouco antes, a gente teve alguns casos. Em 2019, a gente ia ter a gente acabou com um número muito grande de infectados de sarampo em 2019 e imaginava que 2020 seria uma grande epidemia de sarampo. Só que aí a Covid nos ajudou nesse ponto. Diminuiu o contato entre as pessoas. Diminuiu o contato e o uso da máscara acabou que resolveu por esse lado também. A gente ainda teve um caso de 2 irmãos em 2022. Foi nossos últimos 2 casos confirmados. Eram 2 irmãos, crianças não vacinadas. Então, em 2022, então nós tivemos 2 casos no estado do Rio de Janeiro. Isso. E aí a gente mesmo assim perde o certificado. Porque aí, como a gente já tinha perdido, eu preciso comprovar que eu estou livre durante tanto tempo. E livre é nenhum caso. Nenhum caso, e mostrar que a minha vigilância está ativa. Então, eu tenho que mostrar quantos casos eu tive a suspeita, eu enviei para laboratório e aquilo não foi confirmado. Então, tem uma série de indicadores e reuniões que fizemos com a Organização Pan-Americana de Saúde para acompanhar isso. Mas então, isso reforça, né, Luciane? Isso reforça a importância do nosso PNI. Quer dizer, se nós tínhamos um certificado em relação ao sarampo, significa que durante um bom tempo nós tivemos um caso. Nenhum caso por ano em várias décadas, né? Exato. Quer dizer, a gente perder esse status não é só uma questão de orgulho pessoal da nossa saúde, é mesmo de saúde das pessoas, né? E a gente consegue reverter um quadro. E a gente está muito preocupado com a polio. Também. Porque a gente está em eminência, porque você tem as baixas coberturas, né, da polio, e a gente tem acontecendo em alguns locais próximos, né? Então, locais de guerra. Então, a gente sabe que está circulando no mundo, né? E aí a gente fica, então, nesse monitoramento. Isso também é uma coisa que a gente já vem trabalhando, se preparando. Tem caso agora aqui no Brasil? Nenhum caso, graças a Deus. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro, nenhum caso de pólio, mas toda vez que tem um caso, se tem alguma suspeita perto de fronteira, então o alerta fica maior, perto de locais que você sabe que recebe voos direto. Você disse que o Monitora Rio, né, tem painéis que você acompanha as doenças, mas também acompanha a vacinação, não é isso? Isso. De uma série de doenças. É fácil também de chegar ali. É fácil de chegar ali. Como é que, vamos dizer, talvez não dê tempo da gente aprofundar nessa questão, mas como é que estamos em termos de vacinação dessas principais doenças? Nós estamos com que percentual de população não vacinada? Ou, a gente está com uma questão séria abaixo de 70% na maior parte das vacinas. 70%? Abaixo de 70%. Nós chegamos a quanto? Próximo de 100% a maior parte delas, né? Muito próximo, 90 e pouco, porque aí acima de 90 você já tem ali um efeito de coletividade, né? 90% vacinado já tem um efeito. Não dissemina essa doença. Exatamente, eu tenho um efeito de coletividade. E a gente está abaixo disso, algumas ainda mais baixas. A gente tem um problema sério para acompanhar, que houve uma mudança no sistema de informação sobre vacina. Então, muitas vezes, quando a gente olha para o sistema, a gente vê 30% de cobertura, que a gente acha que isso não é possível também, porque 30% de cobertura, ninguém estaria jogando fora a vacina. Só que a vacina ela se complexou nos últimos anos, porque na hora que fica mais barato eu comprar um frasco que tem ali 10 ou 20 doses, eu tenho que juntar 10 ou 20 crianças.
No município como o Rio de Janeiro isso não é muito problema, mas no município pequeno, uma BCG com 10 doses, não nascem 10 crianças no mesmo dia ou na mesma semana. Então, eu acabo tendo um descarte muito alto de vacina. Então, isso gera uma dificuldade. Aí acaba que as unidades de saúde põem dia para vacinar, para concentrar as crianças, para não ter desperdício da dose. Só que isso cria um obstáculo. A mãe nem sempre vai conseguir levar naquele dia. São muitas vacinas também. Então, você pensar que uma mãe que trabalha, né, muitas vezes não consegue ter uma licença durante o período que seu filho precisa, no primeiro ano, muitas vezes vacinar, ela vai perder muitos dias de trabalho, indo em dias alternados. Isso tudo é um complicador, uma barreira para a vacinação, né? Então, a gente tem que pensar em estratégias muito amplas, né, e complexas também, porque a situação não é simples. E vocês têm uma análise assim de quando é que isso começou a decrescer? Sim, foi a partir de 2017. E aí é uma combinação de aumentar o número de vacinas, que é uma coisa positiva, aumentar o número de vacinas, mas se aumenta o número de vacinas, aumenta o número de vezes que eu tenho que ir ao posto levar o meu filho. Então isso acaba trazendo essa outra complicação, e foi exatamente na mudança. Foram muitas vacinas em 2017 novos? A gente hoje tem, acho que, se eu não me engano, são 15 vacinas, né? E antes era bem menos, né? Se a gente pegar, aí eu estou falando de uma década mais anterior, né? Então a gente tinha bem menos vacina, então a gente tinha uma maior cobertura, porque eu tinha menos vacina, eu acompanhava aquilo. Então, ao aumentar muito o calendário, eu crio essa complexidade. Aí tem essas outras coisas, que é o número de doses que vem num frasco, que recebe, aí faz uma estratégia para não ter desperdício. Essa estratégia faz uma barreira da pessoa conseguir vacinar. Eu não consigo ir em qualquer local vacinar o meu filho. Então, alguns municípios lançam mão de estratégia. A gente tem um exemplo aqui da capital do Rio de Janeiro, que tem um centro de vacinação que funciona todos os dias, de 8 horas da manhã até as 10 da noite, sábado, domingo e feriado. Então, que é uma excelente, eu acho, essa é uma boa saída. Então, você consegue ir lá e vacinar para qualquer vacina nesses horários, mais que não é um horário comercial, porque as unidades básicas de saúde, elas atendem horário comercial. De qualquer forma, com todos esses impedimentos, talvez valha a pena a gente reforçar a importância das vacinas, né? Porque se uma mãe, de repente, está com uma dificuldade, de repente vai o pai, ou vai uma vizinha, né? Ou vai a avó, ou vai a filha. Mas o importante, eu acho, que houve um movimento anti-vacina no mundo, né? Não é só aqui no Brasil, mas aqui um movimento forte. Inclusive, em vigência da própria pandemia de Covid, a gente tinha campanhas que falavam mal da vacina. Eu acho que a gente tem que reforçar a importância, né? Que salva vidas, né? Você citou o exemplo da Covid, da dengue, 10 minutos que salvam vidas, né? E eu acho que essas vacinas também podem ir com esse mesmo, né? Você vai perder ali meia hora do dia para levar seus filhos e talvez as clínicas da família possam abrir para sábados, né, final de semana, ou num horário mais tardio. Né? Isso tem sido feito. Alguns municípios optam por isso. Estender um horário em alguns locais centrais exatamente para que aumente esse acesso. E também é porque são doenças que as pessoas, hoje as mães não viram, né? Então, é essa questão de quando a gente não vê a doença, e é muito importante, né? Hoje, a gente pensar em voltar a um caso de pólio hoje é um absurdo, né? Sarampo, uma morte de uma criança por sarampo é um absurdo. Eu imagino até que os próprios profissionais de saúde tenham dificuldade de fazer um diagnóstico de pólio, né? Com certeza. Só um caso já mais extremado, né? Quer dizer, nenhum caso de pólio e 2 casos de sarampo. Não digo que tranquiliza, na verdade tranquiliza, mas não para a gente relaxar. Isso, né? A gente tem que ter uma vigilância muito ativa, né? Porque é rápido voltar. É isso, esse caso que começou, não me lembro se foi 2016, foi o primeiro que foi um caso importado de sarampo. Então era um de sarampo em 2016, e 2017 você tem 50, em 2000, e aí isso foi crescendo. Em 2019 a gente teve 1.500, então é rápido isso, né?
Começou com 2,50 e 1.500. Você foi crescendo muito rápido. Cada ano era um pouquinho mais e, de repente, você já estava com uma situação. Realmente, quem não viveu isso não tem noção, né, do que seja. Eu me lembro que a gente, hoje em dia, inclusive, a gente trouxe um professor aqui da Santa Casa para falar sobre imunologia. E aí nós lembramos que antigamente, quando você tinha catapora, a gente levava as crianças, né, para pegar catapora, né? Eu fui levado, eu tive. E hoje a gente vê que você tem o herpes zoster, que é aquela cataporazinha que você foi lá pegar, né? Então ele recomenda que se faça vacina contra a varicela, né? Ele é favorável à vacina da catapora para a gente, porque ela pode cegar, por exemplo, uma pessoa pode ter um herpes no nervo óptico lá e cega a pessoa. Não é uma doença simples, né? Que acha. Tinha-se muito essa ideia, né? É doença de criança que vai pegar passar, logo, né? Pega logo, sarampo, rubéola. Vai pegar catapora. Na fase adulta. Nossa. Melhor pegar logo em criança. Mas nós estamos encerrando o nosso programa de hoje aqui, faltam poucos minutos. E como eu sempre digo, né, o programa passa rápido, pelo menos para nós que estamos aqui, para os ouvintes, eu não sei. O geral já está apontando para 2 minutos. Eu queria, já que o tema básico do programa foi a dengue, eu queria que você assim encerrasse o programa com o impacto que você tem recebido no seu trabalho, na sua superintendência, que você tem acompanhado, as suas recomendações finais para a população que vai te ouvir, sobre como a gente diminuir, o que a gente ainda pode fazer que não esteja fazendo bem, o impacto desse problema, que é um agravo que pode se tornar sério, né? Diga lá. Eu reforço, né, esses 10 minutos salvam vidas, né, porque isso é muito importante, né, e há pouco tempo a gente consegue fazer isso. E também assim, uma atenção para um cuidado de não se automedicar. Se aparecer febre, principalmente febre, é um sinal importante, procure uma unidade de saúde, vá buscar algum cuidado médico mesmo, para que faça um diagnóstico preciso, né, e que possa não precisar reverter por uma piora, né? Então, ficar atento aos sinais e sintomas e buscar uma unidade de saúde. E de uma certa maneira, eu fico até muito orgulhoso de ver uma equipe como a de vocês, porque eu, como profissional de saúde, eu também quero me sentir seguro, né? E perceber que essas coisas todas estão sendo monitoradas, né? Estão sendo observadas. Eu não conhecia esse Monitora Rio, me penitencio, mas também é uma coisa pouco divulgada, né? Eu acho que a gente tem que divulgar mais esse instrumento. E eu acho importante que os profissionais de saúde tenham também valorizados, né? Quer dizer, eu fico imaginando esse seu colega que fica lá 24 horas observando se aquela chuva vai virar um deslizamento, um alagamento. E aí, se houver o alagamento, você tem que mandar uma equipe, às vezes de barco, né, para chegar no tal lugar que eu vejo. É assustador, né? É assustador a gente ver aquela senhorinha numa balsa no meio de um lamaçal, né? Mas, enfim, eu acho assim, eu saio satisfeito do programa e por ver que vocês estão tomando conta assim, da gente, vamos dizer. Eu agora não sou mais profissional de saúde. Estão tomando conta da gente, né? Eu acho que é um monitoramento super importante. Eu acho que a Covid também deve ter nos ajudado muito, isso, né? Isso é um grande legado da Covid. Isso, muita coisa surgiu pós-Covid. Surgiu por causa da Covid. Então, as pessoas que morreram sabem que não morreram em vão, de uma certa maneira, né? O Geraldo, muito obrigado pela tua participação de sempre. Sem ele não tem programa. Você eu nem preciso dizer. Obrigada pela oportunidade. Vamos encerrar. Bom sábado e bom carnaval. Semana que vem não tem programa, porque o feriado aqui não abre o estúdio. Tá bom? Tá, muito obrigado. Agradeço o Mário Sérgio também, que liberou você para vir aqui, convidou você, transmitiu o meu convite, na verdade, e a gente volta a se falar depois. Muito obrigada aí pela oportunidade.